Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente está aqui com um material muito interessante, um devocional chamado Quando o Céu se Move. São 7 semanas, né, para buscar transformação espiritual olhando lá para os profetas menores. A ideia é pegar princípios práticos dali, sabe? Para quem está buscando cura, provisão, restauração, principalmente em momentos mais complicados. Isso. E a base é que Deus age, né? Que o céu se move, como o título diz, quando a gente demonstra fé, obediência. É uma perspectiva bem ativa da espiritualidade. E o autor, o Elton Batista de Mello, a história dele dá um contexto assim muito forte para esse material. Ele é pastor hoje, lá na Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba. Mas olha só que interessante, ele teve uma trajetória bem diferente antes. Foi da área de economia, teve envolvimento com sindicalismo, chegou a professar o comunismo, sabe? Sério? Que virada! Pois é. E ficou mais de 20 anos afastado da igreja, dos caminhos de Deus. Aí, numa crise pessoal bem forte, lá pelo Natal de 96, ele teve um reencontro com Jesus. Puxa vida! Daí pra frente, ele voltou com tudo, dedicando a vida para Deus, para pregar. Então, esse devocional nasce muito dessa experiência pessoal dele, sabe? De alguém que viveu a cura, a restauração, esse recomeço total na vida. Faz muito sentido o foco do material. Com certeza, dá uma autenticidade, né? E hoje a gente vai mergulhar justamente na semana 6 desse caminho. O tema é bem esse: cura interior e recomeço. Acho que toca muita gente. Toca mesmo. Nossa ideia aqui é destrinchar um pouco essa semana, olhar o texto base, o sermão que ele propõe, as tarefas práticas, enfim, entender o coração dessa etapa. Perfeito. E o texto central para essa semana é lá de Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. É um trecho, nossa, muito forte. Vou ler aqui rapidinho. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Uau! Essa pergunta logo de cara, né? Quem é semelhante a ti? Já coloca Deus num lugar único. Exatamente. A singularidade de Deus está muito em foco aí. E não é só no poder, mas especificamente nessa capacidade de perdoar e esquecer. Isso é algo que o texto ressalta como divino mesmo. Esquecer a transgressão. E não é por obrigação, mas porque ele tem prazer na misericórdia. A ênfase está no deleite de Deus em ser misericordioso, não em ficar irado. A ira é a passageira, a misericórdia é o prazer dele. Uma inversão bem interessante do que a gente às vezes pensa, né? Total. E a imagem final? Jogar os pecados nas profundezas do mar. Não é varrer para debaixo do tapete. É sumir com eles. Definitivamente. É uma imagem de libertação total, né? Pensa no peso que a gente carrega de erros passados. A promessa ali é de um descarte completo. E isso, claro, abre a porta para a cura e para o recomeço. Fundamenta tudo, né? Sim. E é com base nesse texto que o devocional estrutura a reflexão da semana, propondo um sermão com 3 pontos principais. Legal, vamos ver esses pontos. O primeiro é: receba a misericórdia que cura. Pelo que entendi aqui, não é só perdão no sentido de cancelar a dívida. Tipo, é mais profundo. A misericórdia age como um remédio mesmo, um bálsamo nas feridas que o pecado deixa na alma. Ele até cita o Salmo 147, né? Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Parece ligar perdão com cura emocional direto. E essa ligação é fundamental, porque às vezes a gente até entende o perdão na cabeça, mas o coração continua doendo, né? A culpa fica ali. Sim. A proposta aqui é que essa misericórdia precisa ser recebida. Não é automático, é um convite para a gente se abrir e deixar essa ação de Deus tocar onde dói, onde talvez mais ninguém consiga chegar. A cura interior começa aí, nessa receptividade. Faz sentido. E o que seria receber na prática, assim?
Talvez parar de tentar consertar sozinho? Acho que passa por aí sim, é reconhecer a própria incapacidade, talvez, e confiar que essa misericórdia oferecida pode mesmo curar, pode atar as feridas. É uma postura de humildade e confiança, eu diria. Entendi. Vulnerabilidade também, né? Também. E isso conecta bem com o segundo ponto do sermão, que ele sugere. Entregue os pecados ao Deus que restaura. Se o primeiro é sobre receber a cura, esse foca mais na ação de entregar o problema, o pecado em si. Usando de novo aquela imagem lá de Miqueias. A imagem do mar. Isso, a ideia de lançar os pecados no mar. A interpretação que o devocional traz é que Deus não só perdoa, mas escolhe esquecer. Isso é muito forte. É fortíssimo. Ele cita Jeremias 31,34, né? Perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O objetivo parece ser liberar a pessoa daquela acusação constante, seja interna ou externa, para poder viver de forma restaurada. E o ponto-chave é esse esquecimento divino. Para nós, esquecer é complicado, né? A memória está lá. Mas a promessa aqui é de uma decisão divina de não ficar trazendo à tona o que foi confessado e perdoado. É isso que permite a restauração de verdade. Senão, a gente fica preso na lembrança da falha. Então, entregar o pecado na confissão seria o passo humano que meio que ativa essa resposta de Deus de esquecer e restaurar. É uma via de mão dupla. Entendi. A confissão, então, não é só admitir o erro. É soltar, é entregar para esse que promete não só perdoar, mas esquecer e restaurar. Muda a perspectiva, né? Muda totalmente. Deixa de ser só um dever pesado e vira um ato de libertação, de esperança. E isso leva naturalmente ao terceiro ponto. Que é, viva o recomeço que Deus oferece. Porque Miqueias não para só no perdão e esquecimento, né? Ele diz que Deus tornará a ter compaixão e vai pisar os pés às nossas iniquidades. Isso só como vitória sobre o que nos prendia. Exato. Uma ação contínua de restauração. O devocional diz que Deus não é só do passado perdoado, ele é do futuro restaurado. E aí cita aqueles exemplos bíblicos, né? José, Pedro, Paulo, gente com um passado bem complicado que teve recomeços incríveis. Esse ponto é a aplicação prática de tudo isso. Se Deus perdoa, esquece, cura. Então, a consequência é viver essa nova realidade. O pisar as iniquidades é simbólico dessa derrota do que nos dominava. É um convite para a gente não ficar lá, remoendo o passado, que já foi perdoado, mas abraçar o futuro que a graça abre. E os exemplos são ótimos porque mostram que não é só para errinho pequeno, né? É para falhas grandes, para sofrimentos profundos. O recomeço é real. Fica bem claro o fluxo. Receber a cura, entregar o pecado, viver o recomeço. É um ciclo poderoso mesmo. Muito. E para não ficar só na ideia, na teoria, o devocional traz aquele guia prático para cada dia da semana 6. A ideia é ir internalizando essas verdades aos poucos. E são ações bem concretas mesmo, né? Não é só ler. Tem coisa tipo orar agradecendo especificamente pela remoção dos pecados, com base no Salmo 103. E tem uma que achei muito interessante, usar um símbolo, escrever um papel algo do passado que ainda pesa, que acusa, e rasgar aquilo, visualizando o perdão de Deus sobre aquilo, baseado em Isaías, né? Exato. O guia tenta engajar a pessoa de várias formas. Tem o ato simbólico, como você falou, tem declaração em voz alta, tipo declarar a liberdade em Cristo, baseado em Jeremias, tem oração focada, pedindo cura para feridas específicas. Conectando com o Salmo 147 de novo. Isso. E tem também entregar áreas específicas que precisam de libertação, inspirado em João 8. Ou seja, vai do entendimento para a ação concreta, para a expressão emocional e espiritual. E termina com duas ações bem legais nos últimos dias, né? No 6º dia, fazer algo novo, pequeno mesmo, mas que simbolize o recomeço. Tipo, sou nova criatura, baseado em 2 Coríntios. Sim, o marco prático. E no 7º dia, volta para o texto de Miqueias e a sugestão é compartilhar um testemunho pessoal, de perdão, de restauração. Fecha o ciclo, né? Levando a experiência para fora. Percebe o padrão? Começa na gratidão, dia 1,
Lida com o passado e a culpa, dias 2 e 3. Foca na cura e libertação, dias 4 e 5. Marca o presente com novidade, dia 6. E projeta para o futuro e para a comunidade com o testemunho, dia 7. É uma mini jornada dentro da semana. Exatamente. Para tentar tornar a mensagem de Miqueias algo vivido, não só uma ideia bonita. E o testemunho no final é chave, porque reforça a própria experiência e pode inspirar outros. Olhando assim, fica claro que o objetivo do devocional é ser bem prático mesmo. Não é só ler sobre cura e recomeço, é dar passos para experimentar isso. Então, o grande aprendizado dessa semana 6 parece ser esse. A cura e o recomeço não vêm do nosso esforço, mas de responder ativamente à misericórdia e ao perdão de Deus, como Miqueias descreve. Precisamente. É um convite para a gente se apropriar dessa verdade. E a posição dessa semana, né, a sexta, a penúltima semana, também acho que tem um significado. Prepara para o final. Sim, prepara para a última semana que vai falar sobre vida no Espírito, baseada em Zacarias 4:6, aquele texto não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Depois de passar por provisão, restauração, força, perdão, justiça e agora cura, o foco vai para a capacitação de Deus para viver tudo isso. Faz todo sentido. Primeiro a base da cura e do recomeço pelo perdão, depois a força para viver essa nova vida. O próprio material já incentiva a preparar um testemunho no final da jornada toda, né? Sim, tem até um roteirinho sugerido lá no final do livro. A ideia é essa mesmo. Compartilhar o que Deus fez nessas 7 semanas pode solidificar a experiência e edificar outras pessoas. É poderoso isso, testemunhar a transformação. É verdade. O devocional termina agradecendo quem participou e lembrando que é um processo, né? Que continua. É bom lembrar disso. E fica aqui também o nosso reconhecimento para quem está firme nessa busca, usando materiais assim para crescer espiritualmente. Com certeza. E talvez para a gente fechar a nossa conversa hoje, fica uma reflexão que vem direto de Miqueias 7 e dessa semana 6. O profeta fala desse Deus que tem prazer na misericórdia, que joga pecados no fundo do mar e oferece compaixão para um novo começo. Uhum. Diante de uma oferta tão radical, assim, mesmo que a pessoa não tenha chegado ao fim do devocional ainda, qual seria um pequeno passo, talvez inspirado numa daquelas ações práticas que a gente comentou, que poderia ser dado hoje para começar a viver um pouquinho mais dessa liberdade, desse recomeço? Ótima pergunta para a gente levar. Não precisa ser nada gigante, né? Às vezes é só um primeiro movimento naquela direção da cura, da restauração que Deus oferece. Algo para a gente pensar e, quem sabe, colocar em prática.